O caminho dos justos, uma escolha de vida ou morte. O Salmo 1 é mais do que uma introdução ao livro dos Salmos. Ele é um portal, um divisor de águas, um aviso silencioso que separa os que vivem sob a sombra da justiça dos que se perdem na escuridão da própria arrogância. Não é apenas poesia. É um alerta. Um mapa espiritual que revela o segredo para uma vida abençoada, mas também denuncia, com brutal honestidade, o destino trágico dos que se afastam de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essas palavras ecoam como um sussurro divino em nossos ouvidos. Um convite à introspecção. Quem é você quando ninguém está olhando? Com quem você tem caminhado, conversado, se alimentado espiritualmente? A Bíblia nos mostra que há uma ordem invisível no universo, e ela começa na escolha das nossas companhias. Viver longe do conselho dos ímpios não é só evitar más influências. É renunciar ao prazer imediato que o mundo oferece em troca de uma comunhão verdadeira com Deus. A roda dos escarnecedores não é apenas um grupo de pessoas zombeteiras. É um estilo de vida corrosivo, uma cultura que rejeita a fé, que debocha do sagrado, que trata Deus como um mito e não como a fonte de todo o poder. E é nesse ponto que o Salmo 1 se torna uma oração poderosa. Uma oração que clama: Senhor, afasta-me da influência maligna. Purifica minha mente para que eu não seja seduzido pelo caminho largo. Ensina-me a dizer não, mesmo quando tudo dentro de mim quer dizer sim. Dá-me discernimento para identificar os disfarces do mal. Esta não é uma oração fraca. É uma declaração de guerra espiritual. Uma escolha por vida, e não por destruição. No escuro, Deus observa quem anda à luz. E a luz de um justo é como a aurora, brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Mas quem vive nas trevas, aos poucos, perde a visão espiritual. Anda, tropeça, cai, e nem percebe que está se afastando de si mesmo. Por isso, o primeiro passo para transformar seu destino é limpar o caminho por onde você anda. Cortar laços com aquilo que te contamina por dentro. Isso é radical, e é exatamente isso que o Salmo 1 nos convida a fazer. O prazer na lei do Senhor, a força que transforma. O versículo seguinte nos leva ao coração da promessa: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso parece simples, mas carrega uma verdade cósmica. O justo não apenas evita o mal, ele se alimenta do bem. Ele deseja a presença de Deus com mais fome do que deseja comida. Ele medita na palavra com mais paixão do que tem por redes sociais ou entretenimento. Meditar na lei do Senhor é muito mais do que ler a Bíblia. É mergulhar nela. É deixá-la moldar sua identidade, transformar seus pensamentos, purificar sua alma. Quem medita de dia e de noite não está apenas repetindo versículos, está construindo um escudo espiritual que o mundo não pode penetrar. Está armando sua mente contra as mentiras do inimigo. Essa é uma oração profunda. Senhor, faz da tua palavra minha morada. Que cada letra das Escrituras seja como um selo no meu coração. Ensina-me a amar o que tu amas. Que o meu prazer não esteja nas coisas que passam, mas na eternidade que habita em ti. Quando a Bíblia se torna seu alimento, você se fortalece por dentro. Nenhuma tempestade te derruba. Nenhuma crítica te enfraquece. Nenhum demônio pode resistir a uma alma enraizada na palavra. E é exatamente isso que o Salmo 1 promete a quem vive assim. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Essa não é uma metáfora fraca. É um decreto. Uma garantia divina de estabilidade, crescimento, produtividade e resiliência. Árvores plantadas junto às águas não temem a seca. Mesmo quando tudo parece morto ao redor, elas continuam florescendo. E é assim com os que vivem na presença de Deus. Eles não murcham com o tempo. Não desistem nas dificuldades. Não se corrompem com o mundo. Eles florescem, frutificam, avançam. Sua vida se torna um testemunho vivo da fidelidade de Deus. E tudo o que eles fazem, absolutamente tudo, próspera. A realidade dos ímpios, uma vida sem raiz. Se o justo é comparado a uma árvore frondosa, profundamente enraizada junto a águas vivas,
O ímpio é o completo oposto. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Aqui, o salmista traça um contraste violento e intencional. A moinha, o resíduo descartável do trigo, não tem peso, não tem direção, não tem valor. É levada pelo vento, sem controle, sem rumo, sem propósito. Essa é a realidade dos que rejeitam a presença de Deus. Podem até parecer fortes por fora. Alguns acumulam riquezas, fama, influência. Mas por dentro, são vazios, instáveis. Qualquer sopro de adversidade os desequilibra. Qualquer crise existencial os lança no abismo da dúvida. Eles vivem como se fossem eternos, mas estão sempre a um passo da queda. Não têm raiz espiritual. E uma vida sem raiz está sempre à beira do colapso. Essa parte do Salmo deve nos fazer refletir profundamente. Estamos sendo árvore ou moinha? Temos profundidade ou apenas aparência? Quando o vento soprar, e ele sempre sopra, seremos levados ou resistiremos? Essa pergunta é o centro desta oração poderosa. Senhor, não me deixe ser como a moinha. Dá-me raiz. Dá-me peso espiritual. Faz-me forte como uma árvore e não leve como pó. Essa súplica não é sobre religião. É sobre sobrevivência espiritual. O mundo moderno celebra a superficialidade. Recompensa aparências, números, curtidas. Mas o reino de Deus busca profundidade. Ele observa o que está em segredo. E o Salmo denuncia essa verdade com clareza. Os ímpios não subsistirão no juízo. Quando tudo for provado pelo fogo, só os que estão firmados em Deus permanecerão de pé. É por isso que essa oração é tão urgente. Ela não nos prepara apenas para a vida, mas para a eternidade. O juízo e a separação final. O versículo 5 declara: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Isso é mais do que um aviso, é uma profecia. Haverá um dia em que todos serão colocados frente a frente com a verdade. E naquele momento, não haverá máscaras. Ninguém conseguirá fingir fé. Ninguém poderá comprar entrada no reino. As intenções do coração serão expostas. E os caminhos escolhidos serão cobrados com justiça. Esse juízo não é apenas escatológico, no fim dos tempos. Ele também acontece, em partes, ao longo da vida. Todos nós enfrentamos dias de prova. Situações onde a verdadeira natureza do nosso caráter é revelada. Dores, perdas, traições, doenças, são momentos que testam nossas raízes. É nesses momentos que os justos brilham. E é também aí que os ímpios desmoronam. Porque quando tudo falta, só a fé sustenta. A oração do Salmo 1 nos convida a antecipar esse juízo com sabedoria. Senhor, julga-me agora, antes que seja tarde. Sonda meu coração. Revela-me onde tenho me afastado de ti. Corrige meus caminhos. Livra-me da ilusão de pensar que estou bem quando estou longe da tua vontade. Essa oração é um clamor por purificação. Uma entrega radical à vontade divina, mesmo quando ela nos fere no início. É necessário coragem para orar assim. Coragem para ser confrontado pela verdade. Coragem para reconhecer que muitas vezes temos escolhido o caminho largo. Mas é esse tipo de oração que muda destinos, que interrompe maldições hereditárias, que transforma gerações. Porque Deus honra aqueles que o buscam em espírito e em verdade. E quando ele encontra sinceridade, ele responde com misericórdia e poder. O caminho do justo é vigiado por Deus. O último versículo fecha o salmo com chave de ouro, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus não apenas vê, Ele conhece, Ele acompanha, Ele protege, Ele guia. Os justos não estão sozinhos em sua jornada. Mesmo que andem por vales escuros, Deus está com eles. Seu caminho é iluminado pelo olhar atento do Altíssimo. Essa verdade é uma fonte de descanso e força. O justo pode dormir em paz, pois sabe que sua vida está nas mãos do Criador. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nenhuma lágrima é em vão. Nenhum esforço por justiça é ignorado.
Cada passo de fé é registrado no céu. E, em tempo oportuno, a colheita chega. O justo, mesmo em silêncio, está sendo moldado para algo grandioso. O ímpio, por outro lado, caminha para o perecimento. Ele pode parecer invencível por um tempo. Pode zombar, criticar, desfilar arrogância. Mas o final está selado, perecerá. Seu fim é destruição. Sua trajetória termina no vazio. Por isso, o Salmo não é apenas um poema, é um grito de alerta. Um pedido desesperado para que voltemos ao caminho da vida antes que seja tarde. E essa é a oração final. Senhor, guarda o meu caminho. Não permitas que eu me desvie nem para a direita nem para a esquerda. Conhece-me, guia-me, sustenta-me. Que meu final seja vida, e não destruição. Que meu nome seja lembrado no céu, e não esquecido na eternidade. Essa oração sela o destino, marca a alma, e transforma a vida. O Salmo 1 é a porta de entrada para o mundo espiritual profundo que os Salmos revelam. Ele não oferece promessas rasas, nem confortos passageiros. Ele aponta para um estilo de vida, uma maneira de existir que desafia o sistema deste mundo. Ele nos convida a escolher raiz ou aparência, caminho reto ou atalhos perigosos, vida ou morte. Essa é a mensagem que atravessa séculos e continua tão atual como no dia em que foi escrita. Em um mundo onde tudo muda, onde os valores são invertidos, onde a pressa mata a profundidade, o Salmo é um chamado à resistência, um convite à santidade, um apelo urgente por transformação interior. Ele não nos diz apenas o que fazer. Ele nos mostra quem podemos nos tornar, se estivermos em Deus. Se você sente que tem vivido como moinha, sem direção, instável, cansado, saiba que ainda há tempo. Deus está pronto para te plantar junto às águas. Ele quer te ver frutificando, florescendo, crescendo. Mas isso exige entrega, exige renúncia, exige oração. Então feche os olhos agora e ore com fé. Senhor, hoje eu escolho o teu caminho. Mesmo que ele seja estreito, eu confio. Mesmo que doa, eu permaneço. Planta-me em ti, Deus. Faz de mim uma árvore forte, frutífera e constante. Que minha vida seja uma sombra para os cansados e um testemunho para os perdidos. E quando vier o juízo, que eu seja encontrado em ti. Amém. A moral dessa história é simples, mas poderosa. Quem caminha com Deus, nunca caminha sozinho. Quem se enraiza na palavra, permanece. Quem escolhe a justiça, próspera. E quem ora com verdade, transforma seu destino. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.